Capitão Fran aqui para mais um Plantão Prodigy Nova News. E chegamos aí ao 16º episódio dessa coprodução entre a Paramount Plus e a Nickelodeon, no episódio Prelúdios, que o nome é bem digno pro episódio, já que vamos dar uma pausa na ação que tem acontecido nos últimos episódios para nós pararmos e vermos um pouquinho do background da história de cada um dos personagens que a gente ainda não tinha explorado. Porque de verdade a gente sabia a história do Dawn e da Gwen. Agora a gente vai descobrir como os outros tripulantes foram parar naquele campo lá do Diviner, e também vamos descobrir como a Protostar foi para lá, como foi a missão do Chakotay. Então esse episódio é muito importante para a cronologia da série. Então parece ser um filler, mas na verdade é um episódio de muita profundidade para a série. Gente, o episódio tá com uma nota, tá? 8.4 no IMDb, uma nota muito sólida, uma nota alta, tá? Muito boa. E a direção do episódio ficou com Sang-Shin, tá? Que tem dirigido vários episódios, mas sempre em dupla. E dessa vez com o Steve Arm, tá? Agora, o curioso do episódio é que várias pessoas, praticamente a staff inteira, escreveu. Então a gente vai ter o Kevin e o Dan Harmon, são os criadores da série, escrevendo, Julia Berson, Shona Benson, Lisa Stoltz, Nikhil S. Jairan, que foi quem escreveu o episódio passado, Deandra Pettledon Thompson, Chad Wodek e Aaron J. Whittaker. Então faz sentido, gente, você ter colocado todos os escritores, porque provavelmente cada um deles ficou encarregado de escrever uma seção, tá? Um background de um dos personagens. Por quê? Porque o que acontece normalmente em mesa de escritores quando você tem uma composição, assim, uma série de múltiplos personagens e não só um ou dois personagens principais, é que cada um na mesa dos escritores é um ou dois personagens. Eles pensam e agem ali como se fossem personagens. Então, olha, o Capitão Picard deu um tiro. O cara, que seria o Worf, fala, o meu personagem numa situação dessa teria feito isso. E aí eles fazem, veem como ficou, e aí um deles é creditado como o principal escritor daquele episódio, normalmente de onde originou a ideia principal. Então é assim que a mesa dos escritores funciona, tudo bem? Normalmente, e numa série dessa. Existem outros como Babylon 5, que o Krasinski escrevia tudo, mas o normal de uma série de vários personagens é fazer dessa maneira. Então, como você tem um background de vários personagens, muito provavelmente a voz de cada um escreveu. Eu tô chutando, mas a voz de cada um escreveu uma parte da história. Então você tem aí praticamente todos os escritores da staff participando. Olha, só pra colocar, eu já falei, vai ter o Chakotay na história, então vamos ter a participação de Robert Beltran mais uma vez como o Capitão Chakotay. E aliás, eu tinha muitas dúvidas de como a Protostar tava lá, o que aconteceu com o Chakotay, onde ele tava. Olha, eu tava com medo que encaixasse, porque não fazia sentido pra mim o Diviner ter roubado a Protostar e depois ela ter encontrado e não saber onde estava a Protostar. Como é que ele conseguiu roubar, colocar uma bomba lá e ele não saber onde tá, fazendo as crianças cavar pra descobrir onde estava a Protostar? Então, pra mim isso não fazia sentido. Agora fez, agora deu pra entender o que aconteceu de verdade. E eu falo, tudo encaixou. E não só, mas a gente também tem bastante desenvolvimento da Janeway como o novo primeiro oficial dela, o Andoriano. Então eu achei o episódio realmente muito legal. E também queria colocar algumas coisas de continuidade interessante. Como a gente tá vendo o background dos personagens, vai ter o background do Zero. E ali tem muita referência à série clássica. A gente vai ver uma nave dos Medusianos, que a gente só foi ver ela pela primeira vez no episódio There Is No Truth, No Beauty, mas na versão remasterizada, porque na versão original da TV não tinha essa nave. E também o óculos de proteção que a gente viu sendo usado lá pelos Kazons, que capturam o Zero. Então muito legal ver essas referências da série clássica aí em Star Trek Prodigy. Bem, turma, é isso. Curte, compartilha, comenta. Você sabia que a Nova Frota vai fazer uma confraternização de fim de ano, fim de semana que vem, no bar de São Paulo, na Saúde Tag Beer Shop? Dá uma olhada, vai lá com a gente, vai ser divertido. E é isso aí. Falou, galera!